Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Estamos vivendo momentos difíceis e a prudência até nos pede que a gente faça as coisas até mais resumidas, né, mano? Até os cultos, hoje a gente procura fazer no mais curto espaço de tempo possível, para que a gente não perca a oportunidade de estarmos celebrando a Deus. Gênesis 22, quero ler a partir do verso 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Verso 16: e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz, eu quero, e nesse mesmo som. Glória a Deus. Meus amados, meus irmãos, meus amigos, aconteça o que acontecer, mas nós aproveitaremos cada minuto que tivermos para estar na casa de Deus, celebrando o seu santo nome. Não estamos aqui desafiando a ciência, nem desafiando o vírus. Nós estamos aqui servindo a Deus. Nada nos deve privar de servir a Deus na beleza da sua santidade. Enquanto nós tivermos a oportunidade de servirmos a Deus, vamos aproveitar cada minuto de tempo dado por Deus para servi-lo na beleza da sua santidade. Meus amados, meus irmãos, eu fiquei meditando nesse texto sagrado, nessa passagem bíblica tão conhecida, uma passagem que quantos autores já cantaram essa passagem em seus versos, em seus hinos. Nós temos o hino na harpa que relata essa história, a história da prova de Abraão. Outros hinos que cantores famosos escreveram e cantam, celebram a Deus. Tudo é muito maravilhoso, mas o texto sagrado, ele não envelhece. O texto sagrado, ele sempre tem lições atuais, ensinos para hoje, ensinos para agora. Embora o texto seja antigo, mas não é velho.
antigo, mas é atual, serve para alimentar a nossa fé nos dias de hoje. E esse episódio que passou na vida do patriarca Abraão, ele faz com que nós descobramos que um mandamento de Deus, ele jamais anula as suas promessas. Nunca o mandamento de Deus, por mais que ele pareça assim impróprio para o momento, por mais que a gente não consiga compreender o mandamento de Deus, mas ele jamais virá a invalidar uma promessa que Deus tenha feito para nós. Muitas vezes, muitas circunstâncias da vida, parece que o mandamento de Deus, ele está anulando uma promessa que ele fizera antes daquele mandamento. Mas quando eu olho a história de Abraão, eu percebo que os mandamentos de Deus, eles não anulam, não apagam, não fazem com que as promessas de Deus sejam esquecidas. Deus fez uma promessa a Abraão, quando ele já tinha mais de 70 anos de idade. Deus promete a ele uma geração numerosa, promete a ele uma nação nascerá dos teus lombos. Abraão, a Bíblia diz que ele acreditou na palavra de Deus, e na sua crença, na sua fé, ele lutou contra todas as impossibilidades que a vida e a ciência do seu tempo lhe impunha. Imagine hoje, nos nossos dias, uma mulher que já tem 65 anos e já foi atestada pela ciência que ela é estéril, que ela não gera filhos. Imagine se isso hoje já é impossível ela gerar um filho. Agora imagine nos dias de Abraão, que a ciência era muito mais atrasada, praticamente quase nem existia ciência. A ciência era muito mínima, insuficiente para resolver os problemas daqueles dias. E Deus promete a Abraão, e ele luta contra todas as impossibilidades que a vida apresentava para ele. E ele conseguiu essa guerra ao longo de 10 anos, guerreando. Quando Deus fez a promessa para ele, ele tinha 75 anos de idade, e ele lutou contra tudo e contra todos, até os 85 anos. Foi quando a esposa sugeriu que ele gerasse um filho com aquele casal de velhos, cuidando dele com carinho, sabendo que ali era uma promessa de Deus, que ali era todo o futuro de uma geração que seria grande, como promessa de Deus. E Deus aparece a Abraão e pede o filho em holocausto. E agora, onde fica a promessa? A promessa que Deus fizera há anos e anos atrás, que ele seria pai de uma grande nação. Ele tem a semente para que essa promessa se cumpra. Aí Deus chega e pede a semente a ele. Aleluia. Aparentemente, Deus estava anulando a promessa com esse mandamento. A promessa é: tu serás pai de uma grande nação. O mandamento é: oferece o teu filho em sacrifício. O mandamento de Deus a Moisés não era um pedido, era um mandamento. Oferece-me, eu quero o teu filho em sacrifício,
em uma das montanhas que eu te mostrarei. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Abraão, quando Deus pede o filho, Abraão toma a decisão de crer, a decisão de acreditar em Deus. E quem crê, qual é o sinal da crença? Qual é o fruto da crença? Qual é a prova da crença? Como é que eu provo que eu sou crente, que eu creio em Deus? É quando quem se atreve a responder? Aleluia! Quando eu obedeço. A obediência é a prova da fé. Não adianta bater no peito e dizer: eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Isso não vale. O que vale são gestos, o que vale são as obras, aquilo que eu vou fazer como manifestação da minha fé. Aleluia. Abraão acreditava em Deus. Abraão não foi questionar: Senhor, e onde fica a promessa da minha família, da minha geração? Onde fica a promessa? Não, Abraão não foi questionar. Abraão entende que Deus sabe tudo. Abraão entende que Deus pode tudo. Abraão entende que a vontade de Deus é soberana e a melhor vontade é a vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele entendia, ele simplesmente propôs a obedecer. O irmão Flávio diz que Abraão fez questão de não falar sobre isso com ninguém, para não correr o risco de ser aconselhado a não fazer tal coisa. Ele não quis correr o risco. Pode ser que eu venha compartilhar com alguém esse mandamento de Deus e alguém venha me aconselhar a não obedecer. Aleluia. Então, para que isso não aconteça, para que ninguém interfira entre a minha fé e o meu Deus, não vou contar para ninguém, vou fazer em silêncio. Bendito seja o nome do Senhor. Ele levanta de madrugada, e ele, quando levanta, ele toma todas as providências de quem vai oferecer um holocausto a Deus. Ele pega o jumento na estribaria, ele chama 2 servos, 2 empregados da casa, e chama também Isaque, aleluia, para o sacrifício. Isaque era de praxe acompanhar o pai em tudo que o pai fazia para Deus, até porque Isaque estava aprendendo para continuar fazendo para Deus aquilo que o pai fazia. Aleluia. Ele chamou Isaque: meu filho, vamos oferecer um holocausto a Deus. Aleluia. Saiu os 4, Abraão, Isaque e os 2 empregados, levando lenha, levando cutelo e levando fogo. Bendito seja o nome do Senhor. E eles caminharam, amado. Ele não sabia onde era o lugar do sacrifício. Deus não facilitou nada. Deus não disse onde era o sacrifício, onde era o lugar que ele queria que ele fizesse o altar. Ele simplesmente disse: me oferece em uma das montanhas que eu te mostrarei. E ele saiu em direção, quem sabe, do lugar que tinha mais montanhas. E a Bíblia diz que eles andaram 3 dias. 3 dias. Com 3 dias, eu chamo, amado, esses 3 dias de o deserto de Abraão, a prova de Abraão. Aleluia. Porque quanto mais dias passava, mais tempo para Abraão, quem sabe, repensar,
no que havia decidido fazer para Deus. Deus deu para ele todo o tempo do mundo, para que ele pensasse e repensasse, porque Deus queria algo que saísse do seu coração. Aleluia. Deus não queria algo feito por improviso, algo feito porque foi pego de surpresa para depois se arrepender. Deus queria que ele tivesse tempo para pensar, 3 dias caminhando, tempo suficiente para se arrepender e voltar para casa. Mas Abraão tinha tomado a decisão de crer em Deus, de acreditar no Senhor, de confiar no Senhor, sabendo que Deus tinha o melhor para ele. Ele não sabia direito o que ia acontecer, mas de uma coisa ele sabia: eu serei pai de uma grande nação. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. 3 dias de caminho, ele enxerga a montanha. Deus revela para ele: é aquela montanha. Ele reconhece que a montanha é aquela. Ali onde ele reconhece, o texto diz que ele deixa os 2 moços que andavam com ele, cuidando do animal, do jumento. E ele pega a lenha que o jumento trazia, coloca nos ombros de Isaque. Aí dá para você pensar que era um homem, não era uma criança. Como é que uma criança carrega uma lenha que é suficiente para fazer uma fogueira para queimar uma pessoa, tornar uma pessoa em cinzas? Era muita lenha, não dá para ser uma criança carregando, tinha que ser um homem. Quando a gente começa a ler a história, e isso vai abrindo mais os olhos e a mente. Eu ficava assim intrigado, como uma criança carregar a lenha que era a carga de um jumento. Trouxe no jumento porque era pesado, por isso trouxe o jumento, trouxe a lenha. E dali para frente, para subir a montanha com a lenha, tinha que ser um homem forte, um homem que tivesse vigor, força. Nem Abraão seria a pessoa ideal para carregar aquele feixe de lenha. Era um jovem, Isaque, bendito seja o nome do Senhor. E ele com aquele feixe de lenha nas costas, e Abraão atrás com o cutelo na mão e o fogo, o facho aceso. Aleluia. Não tinha fósforo, amado, nem isqueiro. Era o fogo aceso, o facho aceso, não podia deixar o facho apagar. Aleluia. E eles andando, de repente Isaque, ele vira e diz: pai, não está esquecendo de alguma coisa não? O que, meu filho? Eu tenho aqui a lenha, o senhor tem aí o cutelo, tem o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para o holocausto? Amado, essa era a pergunta que com certeza Abraão não queria ouvir. Uma pergunta que Abraão com certeza não queria ouvir. Ele tinha tomado todas as providências para o sacrifício, mas ele não levou um cordeiro. Aleluia. Deus não pediu qualquer cordeiro, Deus pediu o filho. A pergunta embaraçosa. Pense numa pergunta embaraçosa. Mas o velho Abraão, aleluia, olha para o filho. Imagine aquele rapaz belo, sem defeito físico, diante de um pai velho, aleluia, agora com cerca de 125 anos de idade. Aleluia, porque quando Isaque nasceu ele tinha 100 anos. O Isaque agora já é um homem, um velho de 125 anos, olhando para um filho único, que ele amava com toda a raiz do coração, para responder para ele o quê? Quando ele pergunta: cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde com toda a sua sinceridade, com toda a sua fé: Deus proverá para si o cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Antes da pergunta de Abraão, de Isaque, ele já havia dito para os 2 servos: fiquem aqui, e eu e o moço. Ele não diz a criança, eu e o moço vamos.
e depois de termos adorado, voltaremos para vós. Aleluia. Ele não disse que voltaria, nós voltaremos. Ele tinha certeza, aconteça o que acontecer, eu vou voltar com Isaac. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E ele sobe aquele monte, e o historiador diz que chegando no monte, ele conversa com Isaac, com o filho. Diz: meu filho, contou para Isaac toda a história que Isaac já conhecia, as promessas de Deus, o quanto Deus o havia abençoado ao longo da sua história. Deus nunca tinha negado a ele bem algum, quantas orações respondidas. Aleluia. E agora Deus estava pedindo que ele oferecesse o seu filho em holocausto. Aí ele disse para o seu filho: olha, meu filho, de qualquer jeito, um dia a gente vai morrer. Teria uma forma mais linda de se morrer do que sendo apresentado a Deus como um sacrifício direto para Deus. E se morre de doenças, se morre de acidentes, todo tipo de morte acontece. O certo é que todo mundo morre. Teria algo mais lindo do que ser oferecido a Deus em sacrifício? Teria uma morte mais linda do que essa? E a história diz que Isaac subiu no monte, no altar, e se deitou no altar. Aleluia. Abraão o amarrou, mas ele já estava deitado. Concordou. Era um filho que foi criado crendo nas promessas de Deus. Ele também sabia que Deus era capaz de fazer qualquer coisa. Ele não sabia o que Deus ia fazer, ele só sabia que o seu pai seria pai de uma grande nação. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amarrou o filho. O velho Abraão amarra o filho. Como é que o velho de 100 e tantos anos amarra? É porque ele concordou, ele deixou, ele foi convencido pela fé do seu pai de que aquilo era a melhor coisa para ele. Ele estava sendo devolvido a Deus. Deus deu e Deus estava pedindo. Aleluia. Abraão pediu e Deus deu. E agora Deus estava pedindo, Abraão estava fazendo o mesmo que Deus já havia feito com ele, estava dando para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Abraão, ele levanta o cutelo para oferecer de fato o filho para Deus, a voz do anjo do Senhor, ela brada desde os céus: bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A ação de Abraão, ela provocou uma reação em Deus. Aleluia. Já disse outras vezes aqui que Deus geralmente não é ele que age, quem age é o homem. Deus reage à nossa ação. Às vezes a gente fica pedindo que Deus se manifeste, que Deus faça algo, e Deus está esperando que a gente tome uma atitude, que a gente entre em ação, para que Deus reaja em nosso favor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele ergue o cutelo, a voz de Deus brada: não faças nada contra o moço, portanto eu sei que tu temes a Deus, porque tu não me negastes o teu único. Deus, quando pediu, ele pediu o único: eu quero que tu me ofereça o teu filho Isaac, o teu único filho, a quem amas. Quando Deus fala aqui, ele relembra de novo que é único.
Tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. Bendito seja o nome do Senhor, porquanto eu sei que tu temes a Deus. E aí o verso 16 vai dizer: e disse, de mim mesmo eu jurei, diz o Senhor, porque fizestes esta ação. Aleluia. É como se ele dissesse: porque você agiu, eu vou reagir em teu favor. Bendito seja o nome do Senhor. Você quer uma reação de Deus em seu favor? Então reaja. Reaja. O que você tem que é intocável? Aleluia. O que Deus exige de ti, que para você até agora isso é intocável? Bendito seja Deus. Deus está esperando de nós o nosso Isaac. Eu não sei o que é o teu Isaac, qual é o teu Isaac, eu não sei, mas quem sabe nesta noite Deus te trouxe aqui, e enquanto eu estava recontando essa história que você já conhece, você já pensou no seu Isaac, você já pensou naquilo que você não é capaz de abandonar ou de deixar para trás para servir a Deus de forma livre. Aleluia. Sempre tem algum Isaac na nossa vida, algo que a gente não consegue se deslindar disso para servir a Deus com liberdade. E nessa noite Deus te trouxe aqui, ou Deus te colocou aí sentado nesse sofá, para que você nesta noite abra mão do teu Isaac, e Deus vai fazer milagre em tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes, para Deus reagir em nossas vidas, nós precisamos, meus amados, manifestar a nossa fé através daquilo que nós fazemos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A respeito, a pergunta embaraçosa de Isaac, mano, aquela pergunta embaraçosa: cadê o cordeiro? A resposta de Abraão foi uma resposta de fé. Uma resposta de fé. A Bíblia diz: crie, por isto falei. Aleluia. Sabe, eu vou encerrar. A maioria das coisas que nós falamos, sabe por que elas não acontecem? É porque nós não cremos. Nós estamos acostumados a ouvir as pessoas dizer: a palavra tem poder. Fala, fala até que aconteça. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que eu tenho que falar aquilo que eu creio. Eu preciso crer. Quando eu creio, aí eu falo. Quando eu creio primeiro para falar depois, aí as coisas acontecem. Não é falar para crer, não, é crer para falar. Crie, por isto falei. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus disse: haja céus, haja terra, Deus sabia que ia acontecer. Quando Elias disse: não vai chover, Elias sabia que não ia chover. Ele não disse aquilo para ele crer na palavra dele, não. Ele disse o que estava no seu coração. A Bíblia diz no Salmo 15 que o crente verdadeiro, ele fala verazmente, segundo o seu coração. Se eu tenho que falar verazmente, segundo o meu coração, em relação ao meu próximo, imagine em relação a Deus, mano. Em relação a Deus, você dizer alguma coisa que vai acontecer, simplesmente para dizer, sem acreditar. Primeiro, quando Abraão disse: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. Aleluia.
Abraão não sabia o que Deus ia fazer. Ele não sabia como era que Deus ia fazer. O escritor aos Hebreus, ele dá um vislumbre. Ele dá um vislumbre daquilo que Abraão pensou. O escritor aos Hebreus diz que Abraão creu, acreditou que Deus podia trazer o seu filho das cinzas. Das cinzas, podia trazer de volta o seu filho. É assim que a Bíblia diz que foi a fé de Abraão. Eu vou oferecer o meu filho, eu vou queimar o meu filho para Deus, mas eu tenho uma promessa de Deus, que esse menino vai ser pai de uma grande nação. Então eu queimo o menino, e Deus vai levantar ele das cinzas, mas ele vai ser pai de uma grande nação. Bendito seja o nome do Senhor. Porque ele creu, Deus não deixou que ele matasse o seu filho. Bendito seja o nome do Senhor. Não precisou matar. Deus recebeu o sacrifício de Abraão sem que ele tenha feito o sacrifício. Deus recebeu. É como se Abraão tivesse oferecido a Deus o sacrifício. É por isso que quando a gente vai ler, a gente diz o sacrifício de Abraão. Aleluia, porque ele ofereceu um sacrifício. Aquele cordeiro que ele ofereceu em cima daquele altar, Deus não recebeu um cordeiro, Deus recebeu Isaque. Bendito seja o nome do Senhor, porque era Isaque que Abraão ia oferecer a Deus. Qual é o teu Isaque? O que você não consegue abrir mão em relação ao reino de Deus? Eu sei que eu estou falando para alguém aqui nesta noite. O que você não consegue abrir mão em relação ao reino de Deus? Depois não reclame, porque as coisas não acontecem ao teu respeito. Bendito seja o nome do Senhor. Deus foi abençoando Abraão, foi abençoando, enchendo de bens, abençoando, até quando chegou o ponto da prova. Aleluia, a hora da prova, para ver se Abraão realmente ele amava ao Senhor, ele confiava no Senhor. Deus não quer tratar com alguém desconfiado, não. Deus não gosta de homem desconfiado. Eu preciso crer em Deus, acreditar em Deus com todas as minhas forças, e acreditar que Ele quer o melhor para mim, o melhor para você. Bendito seja. Mesmo que este melhor eu não saiba o que é, eu quero uma coisa, e às vezes Ele quer me dar outra coisa, porque o que Ele quer me dar é melhor do que aquilo que eu estou pedindo. Não, nunca duvide do amor de Deus ao teu respeito. Não duvide de Deus. Creia em Deus. Fique de pé. Acredite no seu amor. As promessas que Ele te fez, elas não serão invalidadas com o seu mandamento. Aleluia. Se Ele te mandou fazer alguma coisa, não fique com medo de fazer. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está dizendo para você. Creia nele. É tudo que Deus quer de cada um de nós, é que nós acreditemos nele. Pastor, mas está morrendo gente demais. E daí? A tua preocupação resolve alguma coisa? Você consegue resolver alguma coisa? Jesus perguntou para os discípulos: o cuidado de vocês, a preocupação de vocês consegue aumentar um dia de vida na vida de vocês? Consegue aumentar um côvado na sua estatura? A tua preocupação? Não. Então não adianta se preocupar. Confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Confia no Senhor. Entrega e confia.
Entrega, são duas coisas: entrega e confia. Aleluia. E Ele tudo fará. Se você só entregou, mas não confiou, Ele não fará nada. Ele só vai fazer quando aquilo que você diz que entregou, você confiar nele. Descansa no Senhor. Esse descansar aqui, mano, não está falando de deitar e dormir. Não, descansar é confiar, tirar o pensamento daquilo que te prejudica, daquilo que te incomoda, daquilo que te atribula. Deixe de pensar nisso, confia no Senhor. Aleluia. Mas está morrendo gente demais, pastor. Está morrendo. E pelo que a gente vê, vai morrer ainda mais. Vai morrer mais gente, todo dia está morrendo. Em média 2.000 pessoas por dia no Brasil inteiro. Aleluia. Mas você está aqui, você está vivo. Aleluia. Enquanto houver fôlego na sua boca. Foi isso que Jó disse. Jó já tinha perdido tudo. O que foi que você perdeu nessa pandemia? Você pode até ter perdido alguma coisa, mas não perdeu tudo ainda. Jó perdeu todas as riquezas dele, todo o dinheiro que ele tinha, perdeu tudo. A empresa dele foi a zero. Ele perdeu todos os filhos, enterrou 10 filhos. Como se não bastasse, ele adoeceu de uma doença incurável. Ficou só a pele e osso, parecia um cadáver. Mas ele conseguia, sabe o que? Respirar. Ele conseguia respirar. E ele disse: enquanto houver fôlego na minha boca, aleluia, enquanto houver fôlego na minha boca, eu vou confiar em ti, eu vou acreditar em ti, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele se levantará sobre a terra. E ainda, olha, mas eu acho engraçado, é que Jó não tinha mais corpo. Ele era um cadáver, não podia chamar aquilo de corpo. Mas ele disse: ainda nesse corpo vê-lo-ei. Aleluia. Parece que alguém disse para ele: Jó, isso não é corpo, isso é um esqueleto. Aí sabe o que ele disse? Pois ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que ele me mate, eu vou confiar nele. Essa deve ser a postura do crente em Jesus. Aconteça o que acontecer, eu vou confiar em Deus e saber que Ele me ama. Confie nele, mano. Saiba, Ele pode tudo e Ele te ama. Aleluia. Ele te ama mais do que o teu pai te ama, mais do que tua mãe te ama, mais do que teus filhos te amam. Deus te ama acima de qualquer coisa. Aleluia. E Ele pode todas as coisas. E todas as coisas, todas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? De todo o coração. Então até essa pandemia vai contribuir para o teu bem. Para o teu bem. Ela vai contribuir para o teu bem. No mínimo, quando ela passar, você será um crente melhor. Um crente melhor. Nós estaremos mais próximo de Deus. A nossa amizade com Deus, ela terá se estreitado ainda mais quando tudo isso passar. E eu sei que vai passar. Eu sei que vai passar. Nada aqui é permanente. Já diz o hino da harpa: nada aqui é permanente. Tudo tem que terminar. Mas olhando para frente, para o nosso eterno lar. Amém, amados?
Glória a Deus. Convidar aqui o Marlon para estar orando com você. Se você está aqui e está preocupado com alguma coisa, saia do seu lugar e venha aqui mais próximo. Deus vai tirar essa preocupação do seu coração essa noite. Mas venha depressa, rapidamente. Marlon vai estar orando e Deus vai tirar do seu coração essa angústia, essa preocupação. Ele vai tirar isso. Aleluia. Para você, vai chegar em casa hoje, vai tomar o seu banho, vai tomar o teu lanche ou o teu jantar. Você vai para o seu quarto, dobra os seus joelhos, faz uma oração a Deus e diz para Ele: Senhor, eu nessa noite lanço sobre Ti toda a minha ansiedade, porque Tu tens cuidado de mim. Amém? Se você consegue dizer essas palavras quando chegar em casa: eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade, porque Tu tens cuidado de mim. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos agora. Vamos nos transportar. Se você não está ainda, se transporte para as regiões celestiais. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, os nossos dias, Senhor, são difíceis. Os dias na terra, Senhor, são dias de tribulação, de tristeza, de dor, de separação para muita gente. Ah, Deus Todo-Poderoso, mas em Ti e na Tua palavra, Senhor, nós achamos consolo, nós achamos esperança, nós achamos paz. E fortalecidos pela Tua palavra, renovados nela, saímos, Senhor, deste templo da Tua casa esta noite, em direção aos nossos lares, em direção ao nosso viver. Ah, Senhor, olha, pois, pelo Teu povo, meu Deus. Aqui estão os Teus filhos. Ah, Deus, Tu conheces os corações, Tu sabes o que se passa, os temores, as dúvidas, o medo, o pavor diante da morte, das crises, das desesperanças, da dor. Mas em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que este tempo vai passar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a cura. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos verdadeiramente que essa dor, que a desesperança, que o medo está sendo destruído agora. E saímos daqui, Senhor, renovados, fortalecidos, crendo na palavra que ouvimos, crendo nas Tuas promessas, crendo que o Senhor está conosco, está ao nosso lado, estará ao lado da nossa família, da nossa casa. Mal algum chegará à nossa tenda. Ó Deus, em nossos corações renova essa promessa, essa esperança, Senhor, porque as nossas vidas, elas não estão, nunca estiveram, Pai, nas mãos do mundo ou das circunstâncias. Nós sempre estivemos nas Tuas mãos. O Senhor sempre foi o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor sempre foi o nosso socorro, bem presente na angústia. E hoje, como em todos os dias passados, o Senhor ainda é
O Senhor será sempre o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não vamos esperar dos homens, nem para eles olharemos, mas olharemos para Ti, porque o nosso socorro, o socorro do mundo está nas políticas públicas, o socorro do mundo está, Senhor, na ciência, o socorro do mundo está aí dividido, espalhado, mas o nosso socorro, o socorro da Tua igreja, do Teu povo, vem de Ti, Senhor. É da Tua mão, Senhor, que vem a nossa provisão, a nossa saúde, a nossa libertação, a nossa, Senhor, a nossa esperança vem só de Ti, e de Ti, Senhor, só de Ti vem. Assim, agradecidos pela palavra que ouvimos, agradecidos, Senhor, por este momento de louvor, de adoração na Tua presença, saímos para casa, agradecidos. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só lembrando aos irmãos, culto de jovens amanhã, a partir das 7 horas, 19 horas da noite. Domingo pela manhã, 8h15, a nossa escola bíblica dominical. E como nós estamos fazendo aos domingos, 2 cultos, 17 e 18 horas, amém? 17 horas para os irmãos de mais idade, para os demais às 18 horas. Estenda suas mãos, feche seus olhos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E a igreja do Senhor diga amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.